Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Viva a Vida, o podcast de saúde do aquinoticias.com, que hoje vai falar sobre um tema sensível, que é cuidado paliativo. E para falar sobre esse cuidado paliativo, bem como a humanização para atendimento nas UTIs, a gente tem aqui o coordenador, o médico, né, e coordenador do grupo IFA, né, no caso ele é coordenador da UTI adulto do Hospital Aquidauban, do grupo IFA, o doutor Rafael Rocha Gomes. Seja muito bem-vindo, doutor Rafael. Obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Ok, doutor Rafael, a gente vai começar falando um pouco, né, a respeito da UTI. O senhor, enquanto médico, né, coordena esse setor lá ali no Hospital Aquidauban, né, e eu queria entender, falando mais especificamente do Hospital Aquidauban, do Grupo IFA, né, que a gente vê aí que é um nome de referência, não só aqui na região sul, mas também em todo o estado. Eu queria entender um pouco, mais especificamente, falando do Hospital Aquidauban, como surgiu, né, o serviço de UTI lá nessa unidade? O serviço de UTI na unidade Aquidauban, ele surgiu de uma forma, como uma resposta pronta do hospital às necessidades prementes da época da pandemia, tá? Uma resposta à sociedade, à comunidade e às famílias, os pacientes, porque foi uma época de haver grande necessidade de leitos de UTI dedicados ao tratamento do Covid, e a UTI surgiu como uma unidade provisória para tratamento do Covid, né? Isso ocorreu há 5 anos atrás, né? Começamos com uma unidade provisória e com 20 leitos, depois expandimos o número de leitos para 40 leitos, tá? Essa unidade permaneceu por 2 anos como unidade provisória para tratamento de pacientes com Covid. Foi uma época difícil, dolorosa, uma época confusa, mas o hospital sempre nos deu todo o apoio e com toda a dedicação nós conseguimos manter aquela UTI funcionando, salvamos muitas vidas, né? E fizemos o nosso melhor. Entendi. Assim, hoje são quantos leitos que vocês têm lá no hospital e se tem alguma perspectiva, né, de aumento, de ampliação, como é que está isso dentro ali da coordenação da UTI junto com a diretoria? Sim, após o fim da pandemia houve uma transição para uma unidade geral, uma UTI geral, com 30 leitos, tá? Então não há no momento planos de expansão, há no momento, na verdade, planos de melhoria contínua, né? Quando nós saímos da pandemia, éramos ainda uma unidade, como havíamos iniciado como uma unidade provisória, a unidade ainda carecia de certa organização, de certo senso de pertencimento das equipes, né? E então nós viemos desde então em um processo contínuo de melhora, né? Atingimos as certificações ONA, né? ONA 1, ONA 2, agora ONA 3. E a UTI está no processo contínuo de melhora para atender de forma mais eficiente e humana as necessidades da nossa comunidade, né, do nosso estado. É isso aí. A gente sabe, apesar do pessoal sempre associar o IFA, o Hospital Infantil, mas assim, o Hospital IFA Aquidauban, a gente está falando de atendimento adulto aqui, né? E aí eu queria entender, doutor, lá na UTI, qual é o perfil de pacientes que o senhor recebe lá, né? Quais são os tipos de tratamentos que geralmente são oferecidos lá no IFA Aquidauban, no caso? O IFA sempre foi conhecido pela excelência no atendimento pediátrico, isso deve ser sempre reconhecido. O esforço e os sacrifícios dos nossos colegas que sempre trataram da melhor maneira possível as crianças da nossa cidade, da nossa comunidade. Mas já há algum tempo, alguns anos, o IFA na verdade se tornou um hospital geral, né? E a nossa UTI é uma UTI geral adulto, né? Nós atendemos pacientes de clínica geral, tá? E também nós somos referência em pacientes com urgências urológicas, urgências nefrológicas, hemorragias digestivas, tá? A nossa população é predominantemente de pacientes idosos, com múltiplas comorbidades, né? Com sequelas de AVC, quadros demenciais e múltiplos problemas de saúde. Então a população que chega muitas vezes já de uma forma grave para o nosso atendimento, né?
E a gente tenta, diante dessa população, tratá-los da melhor maneira possível. Entendi. Quando a gente fala de idosos, são pessoas que, assim, exigem um certo cuidado mais especializado, menos invasivo, que a gente pode falar, assim, um cuidado mais humanizado, vamos colocar assim. O IFA aqui da BAN, como é que o IFA trata esse cuidado mais especificamente com essa pessoa idosa? Há algum tipo de tratamento específico? Sim. Principalmente quando os pacientes são muito idosos, muito fragilizados, a gente sempre tenta trazer a família para junto do tratamento e também para junto do paciente, né? Sempre que necessário a gente busca flexibilizar as visitas e procuramos também abordar essas famílias através de conferências multiprofissionais para entender como esses pacientes chegaram, qual era o grau de funcionalidade prévia deles, qual era a qualidade de vida prévia deles, para que nós entendamos também quais são as perspectivas para este paciente, né? Quais são os valores da família e do paciente, para que a gente possa entender também e fazer um plano terapêutico compartilhado com a família, né? De acordo também com a condição prévia do paciente, de acordo com a gravidade da condição clínica atual, de acordo com as perspectivas e os valores do paciente, quando ele pode se comunicar ou quando ele já comunicou previamente, e dos familiares. Entendi. Existe um termo, principalmente para a nossa audiência que está aí acompanhando a gente, chamado cuidados paliativos. Está muito próximo disso aí que o senhor falou, e parece que o IFA aqui da BAN também já adota esse tipo de cuidado. Eu queria que o senhor explicasse de forma bem clara para a nossa audiência o que são esses cuidados paliativos, né, e quando começou a ser implementado no IFA aqui da BAN. Excelente pergunta. Os cuidados paliativos, eles são uma abordagem, uma estratégia que visa aliviar o sofrimento e promover a qualidade de vida de pacientes que tenham doenças graves, potencialmente fatais, e também das suas famílias. Tá? Isso é fundamental. Não é possível falar em cuidados paliativos sem falar em família. Tá? Então é um binômio paciente-família. Uma outra questão fundamental dos cuidados paliativos é a abordagem multiprofissional. Não existe cuidado paliativo sem equipe multiprofissional ativa, atuante e participante. Tá? Isso é básico, isso é fundamental. Tá? E uma terceira característica fundamental do cuidado paliativo é a busca do alívio do sofrimento, sempre, e não somente sofrimento físico, emocional, mental, social e também espiritual. Então a gente procura ter também a visão do sofrimento do indivíduo como um todo, tá? Quando a gente fala em cuidados paliativos. Os cuidados paliativos adulto no IFA, eles começaram quando a gente, após a transição da unidade Covid para a UTI geral, a gente percebeu que a nossa clientela, os nossos pacientes tinham um perfil. Pacientes muito idosos, com múltiplas comorbidades, como eu falei, com sequelas prévias, com quadros demenciais. E a gente percebia, com tristeza, que às vezes havia uma obstinação terapêutica nesses pacientes, com condutas muito agressivas, já em pacientes em fase final de vida, às vezes sem perspectiva de melhora, que acabavam levando a um intenso sofrimento do paciente, de familiares e da própria equipe. Tá? E às vezes também, quando se falava em cuidado paliativo, quando algum paciente era tido como paliativo dentro da UTI, não havia uma estratégia definida, clara, aquilo ficava um pouco solto, né? Isso nos entristecia muito, a mim e a várias pessoas da equipe. Então, eu precisava ter uma estratégia para aprender a lidar com essa situação, mas de maneira correta, através do estudo, né? Então, passei a estudar, fiz a minha pós-graduação em cuidados paliativos no Sírio-Libanês no ano passado, e a partir daí a gente foi implementando uma atuação em cuidados paliativos dentro do hospital. A gente montou uma comissão de cuidados paliativos, né? Uma equipe multi-atuante nesse sentido. Isso tem funcionado de uma forma bastante satisfatória para todos. Melhora a nossa comunicação com as famílias,
melhora a maneira como as famílias lidam com aquele sofrimento. É sempre difícil. Um familiar, mesmo muito idoso, um familiar grave na UTI é sempre difícil. Né? E a maneira como os próprios pacientes são conduzidos de maneira mais digna, com mais equilíbrio. Né? Então, e a equipe também. A equipe, de início, não tinha grande entendimento, mas aos poucos a equipe foi entendendo melhor do que se trata, os cuidados paliativos, e é uma prática que tem tido grande aceitação dentro da nossa unidade e dentro do hospital como um todo. Isso é bacana, né? Porque, assim, termina aqui humanizando mesmo, né? Todo aquele processo que a família já tem ali, um processo dolorido e tal, então termina é importante salientar, quando a gente fala em cuidado paliativo, as pessoas associam muito com morte, mas não é. O cuidado paliativo é a promoção da vida, da qualidade de vida. Até enquanto o paciente estiver vivo e até os últimos instantes. Então, o cuidado paliativo, ele lida com vida, com promoção da vida, da qualidade de vida e da dignidade, tá? Até o momento da morte, se for o caso, tá? Hoje, grande parte dos pacientes que nós colocamos em cuidados paliativos na UTI recebem alta para a enfermaria, alguns chegam aí para casa, tá? Então, não tem necessariamente a ver com morte. Tem a ver com vida, promoção de vida e qualidade de vida. Então tá aí, né? Mais um mito desmistificado, né? Que nesse ambiente da medicina, ainda mais agora aí com essa popularização, né, da informação, todo mundo sai jogando artigos, coisas na internet, aí termina aqui gerando essas fake news aí também e prejudicando mesmo o trabalho médico, né? Porque muitas vezes você tem um paciente que está em terminalidade, em processo ativo de morte. E o cuidado paliativo tem atuação também nesse momento. Mas não é só aí. Tem pacientes em cuidados paliativos que podem viver anos, e aí o objetivo é a promoção da qualidade de vida desses pacientes, da dignidade, enquanto a vida, né? Então sempre há o que fazer, né? Promoção da qualidade de vida, alívio do sofrimento do paciente e da família. E assim, doutor, nesse processo, ainda falando de cuidados paliativos, há uma sensibilização com o próprio familiar, que assim, no caso, vamos colocar assim, a pessoa está doente lá e tem um familiar dele, que está ali acompanhando e tal. Há uma sensibilização com ele também, no caso de explicar o que está se passando e tal, quais são os processos? Sim. Existe. Funciona da seguinte maneira. Quando a gente observa que o paciente é potencialmente candidato à instituição de cuidados paliativos, isso é observado através de rounds ou visitas multiprofissionais, a gente convoca, né, uma conferência familiar, tá? A gente aciona a família, né, pede que eles venham ao hospital, a gente faz uma conferência multiprofissional com a família. Geralmente são presentes pelo menos o médico, o psicólogo e o assistente social, tá? E nessa conferência a gente tenta primeiro entender um pouco da biografia do paciente, de onde ele é, se ele é casado, se é solteiro, se tem filhos, né, como era o relacionamento com a família, quais eram os vínculos, quais eram os valores deste paciente, dessa família, como ele chegou até aquele momento. Então, primeiro a gente tenta entender isso, né? A gente procura também sempre acolher o sofrimento que a família porventura traga, né? Tenta entender esse sofrimento, tenta entender o que os preocupa naquele momento, né? Porque o objetivo não é a gente dizer para a família o que será feito. O objetivo é que a gente chegue junto à família, que eles entendam a situação, entendam por que aquele paciente tem indicação de ser abordado em relação aos cuidados paliativos, para que a gente possa, então, desenvolver um plano terapêutico compartilhado com a família. Né? A responsabilidade é da equipe, mas a gente nunca determina um paciente está em cuidados paliativos sem antes conversar com a família, sem antes ter certeza de que a família compreendeu o processo e sem antes ter certeza de que a família está de acordo, tá? Eu posso dizer que quando a gente faz uma conferência corretamente, chama a família, conversa com calma, a grande maioria dos familiares entendem e se colocam de acordo, né? E se alguma família, porventura, não se coloca de acordo, tudo bem também, não há um problema, nós vamos continuar, né, tratando o paciente da mesma maneira. Entendi. Isso aí, para nós,
A gente só busca fazer aquilo que é melhor para o paciente. O único objetivo é o bem-estar do paciente e da família. Entendi. Doutor, assim, como a gente está falando de UTI, e aí falamos também um pouco a respeito dessa questão dos cuidados paliativos e tal, eu não sei se está dentro ali do contexto, mas assim, a gente, morte encefálica, o protocolo, muita gente não entende isso. Os órgãos estão funcionando, e aí, tal, sabe? Eu queria que isso também desmistificasse isso. O que seria esse protocolo da morte encefálica? Como é feita essa abordagem e a notícia para os familiares também? É uma pergunta também muito interessante, né? A morte encefálica não são pacientes nos quais se aplica o cuidado paliativo, é um outro perfil de paciente. Geralmente são pacientes que sofreram algum evento agudo. Sim. Pode ser um trauma, um traumatismo crânioencefálico, pode ser um acidente vascular encefálico extenso, pode ser uma hipóxia, falta de oxigênio, né, no cérebro após uma parada cardíaca prolongada. E pacientes, então, que por algum motivo grave têm um dano cerebral muito extenso e irreversível, de modo que eles não tenham, de modo que o paciente deixe de apresentar qualquer tipo de resposta neurológica, até mesmo os reflexos, né, que são as respostas mais básicas, e que seja uma condição sem perspectiva de reversão, tá? Hoje, isso é feito de forma muito criteriosa, tá? Esta abordagem dos pacientes. Quando a gente acha que um paciente está, possibilidade de estar em morte encefálica, a primeira coisa que a gente faz é chamar a família, conversar com eles, explicar a situação, explicar que nós iniciaremos o que se chama de protocolo de morte encefálica, tá? Então a gente não inicia um protocolo desse sem a família estar ciente, porque é muito sério, né? No protocolo de morte encefálica, você precisa então fazer as provas de morte encefálica, que são feitas através de um exame clínico, que deve ser feito de preferência por médicos especialistas ou por médicos experientes e habilitados para a realização deste exame, tá? É feito também um teste de apneia, para ter certeza de que o paciente não respira mais sozinho. E além disso, é necessária a realização de um exame complementar. Pode ser um eletroencefalograma, uma arteriografia, mas é necessária também a realização do exame complementar para que não reste dúvidas. Então, é um processo muito seguro. Se todas as etapas são cumpridas corretamente, realmente é um processo que não deixa margem a dúvidas hoje. A população pode estar segura de que, se o processo é feito corretamente, a margem de certeza é 100%. 100%. E realmente, quando a gente considera que o paciente está em morte encefálica, significa que realmente ali é um processo totalmente irreversível. Então, considera-se que o momento em que foi constatada a morte encefálica é o momento em que foi constatado o falecimento da pessoa. Entendi. Certo? Entendi. Valeu, doutor. Muito obrigado por esse esclarecimento aí, né? Principalmente para você que tá aí, né? Que às vezes fica cheio de confusão na cabeça e tal. Mas enfim, tá aí desmistificado. E a gente volta a falar aqui um pouco a respeito, mais especificamente da UTI, dos serviços da UTI, lá do hospital aqui da BAN, do IFA. O senhor falou muito aí em equipe multidisciplinar, né? O senhor também trouxe aí para o nosso contexto a especialização que o senhor teve lá no Sírio-Libanês, que inclusive você sabe qual é o Sírio-Libanês, né? Aquele hospital lá das estrelas, né? Dos grandes políticos e tal. Então, o IFA tá com um profissional aí bem gabaritado também, né? E assim, o senhor tava falando muito, o senhor fala muito de equipe multidisciplinar. Nesse contexto, a gente precisa falar do ensino e pesquisa, né? Da formação. Como é que é feito isso? Vocês também têm se preocupado nesse sentido? Sim, atualmente lá no hospital, a gente recebe os residentes da equipe multiprofissional de residência em cuidados paliativos, né? E eles têm tido uma participação muito interessante no processo, tanto no auxílio, eles nos auxiliam na triagem de pacientes para abordagem em relação a cuidados paliativos, quanto também na educação continuada, na conscientização das equipes do hospital
Então, eles têm feito um trabalho muito interessante com os técnicos de enfermagem, com enfermeiros, com as equipes do hospital. Então, tem sido uma experiência muito gratificante tê-los conosco. Eles participam das conferências familiares, né? Então, temos uma série de atividades junto à residência, programadas aí para os próximos meses. Bacana. E, assim, vem estudantes de diversas partes do país, né? Os residentes, eles geralmente fazem provas, né, e podem ser de diferentes partes do país. Os acadêmicos da Faculdade de Medicina, que rodam lá conosco, também têm tido algum contato com a questão dos cuidados paliativos, com a questão da humanização dentro da UTI. Tem sido também bastante interessante. Bacana. A gente tem percebido um avanço muito grande nessas discussões, né, dos cuidados paliativos na medicina, né? A gente tem visto aí em diversas áreas, não só na UTI. E eu queria entender, assim, o senhor que é um estudioso da área, um especialista, né? Quais são as perspectivas, né, desse conceito, dessa implementação do cuidado paliativo, porque hoje, assim, a gente está vendo que o IFA, né, tem essa possibilidade de um atendimento mais humanizado. Mas, em compensação, outros hospitais, né, vamos colocar assim, inclusive da rede pública, né, não atuam dessa forma, né, e assim, não tem essa possibilidade, talvez, vamos colocar assim. Eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente como é que o senhor vê o futuro da implementação dessa questão do cuidado paliativo, tanto no sistema público de saúde, quanto na rede privada. Como é que o senhor vê isso? Isso é uma pergunta muito interessante, porque até algum tempo atrás, o cuidado paliativo era uma área um tanto marginal, né? Os médicos de formação mais antiga, eles não viam valor nisso. A tendência era ter aquela visão de lutar até o fim e fazer tudo possível até o último instante, né? Então não havia muita preocupação com o sofrimento, às vezes, do paciente. Não havia tanta preocupação, né? Com a questão do sofrimento da família, do paciente, questão da qualidade da vida. Havia uma preocupação em manter a vida, mas não havia tanta essa discussão em relação à qualidade da vida, ao sofrimento, né? E nos últimos anos, o cuidado paliativo, de uma forma mais contemporânea, ele surgiu em meados do século XX, né? E ele vem no exterior já evoluindo já há algum tempo, e no Brasil de forma mais recente, né? Posso voltar? Pode. Os cuidados paliativos, eles se iniciaram de forma mais contemporânea em meados do século XX, né? Sim. Com a pioneira, a doutora Cicely Saunders. E no exterior, eles tiveram já um maior desenvolvimento, né? Você tem hospitais especializados, casas de acolhimento especializadas, chamadas hospices. No Brasil, a gente está ainda num desenvolvimento mais embrionário, mas estamos num momento de grande crescimento e de valorização dos cuidados paliativos, tá? O que eu acho fantástico e muito interessante porque você, com a instituição dos cuidados paliativos, você tende a melhorar a qualidade de vida dos pacientes que estão internados no seu hospital, na sua UTI, a qualidade, inclusive, da morte, quando chega o momento, tá? Repito, cuidado paliativo não é sinônimo de morte, mas quando chega o momento, você melhora a qualidade da morte, você melhora a qualidade da comunicação das famílias, com isso você reduz o sofrimento, você melhora o processamento do luto, muitas vezes, desses familiares. Você permite também uma alocação mais adequada, mais racional dos recursos, né? Para que também a gente não incorra em futilidade terapêutica. O que é isso? É usar todos os recursos num paciente que não tem perspectiva nenhuma, mais de melhora ou de sobrevida. Então a gente implica também no uso mais racional, mais correto dos recursos. E isso é muito interessante, principalmente para o setor público também, porque no setor os recursos são escassos, né? Então, deve ser utilizado da maneira mais correta, racional, sem nunca perder de vista também a humanização e a qualidade assistencial, que são, assim, pressuposto básico, tá certo?
Entendi. Mas o crescimento dos cuidados paliativos tem sido interessante no Brasil, atualmente. Tem sido, nos últimos anos, nos últimos anos impulsionado pelo governo, sim. né? E eu acho que as perspectivas são de grande crescimento aí para os próximos anos. Entendi. Tá? E aqui no sul do estado, o IFA aqui da BAN está aí já implementando isso com toda a força, né? Sim, a gente tem feito esse trabalho, tá bom? Na parte de adultos, né? Sim. Já existia algum trabalho de cuidados paliativos também na área pediátrica, que é mais complexo, é uma outra área, sim. né? E a gente está realmente impulsionando isso dentro do IFA aqui da BAN, no que diz respeito ao cuidado com adultos, sim. né? E eu acho que as perspectivas são de crescimento, pela necessidade. A população está envelhecendo, os pacientes chegam a idades mais avançadas com múltiplos problemas de saúde, com múltiplas comorbidades, né? Então a tendência é que haja uma maior valorização e uma maior necessidade da atuação dos cuidados paliativos. Ok, é isso aí. Então acho que, assim, doutor, a gente esclareceu bastante aí sobre a questão do atendimento na UTI, né, os cuidados paliativos também. E agora a gente chega um momento, né, da gente fazer as considerações finais, né? Eu abro para que o senhor faça as considerações finais e fale diretamente para o nosso público aí, se despeça, né? Ótimo, foi um prazer estar aqui com vocês, tá? É um prazer falar dessa instituição do IFA. Está completando 54 anos. Que está completando 54 anos e com a qual eu estou trabalhando nos últimos 5 anos, com dedicação aí intensa, né? É um hospital que eu tenho visto crescer, sempre com enfoque na qualidade assistencial, na humanização, na eficiência. É um hospital que a gente gosta de trabalhar porque a gente vê que as coisas melhoram, apesar das dificuldades, apesar de tudo que ainda temos por fazer, mas a gente vai vendo que as coisas melhoram, que há este afã de fazer sempre melhor, de fazer sempre com mais qualidade. Isso é muito positivo, tá? E é sempre um prazer também estar aqui para prestar esse esclarecimento em relação a áreas que eu tanto amo, né? Como terapia intensiva, como cuidados paliativos e humanização, tá? Espero ter ajudado na compreensão dos nossos ouvintes, né? De todos que se interessam por essas áreas, e estou aí à disposição. Para quem tiver alguma dúvida, podem me procurar. É isso aí. Aí, assim, como é que a gente faz para encontrar as redes do IFA, né? Do IFA aqui da BAN? IFA ES no Instagram. Isso, tá ali a nossa assessora falando aí. IFA ES, né? Lá no Instagram, @IFA ES, tá lá todas as informações, né? As informações estão lá. E eu me coloco à disposição também da sociedade para qualquer esclarecimento que for necessário. Ok. Muito obrigado. Obrigado ao senhor, doutor Rafael. Obrigado a você que ficou aqui com a gente até agora. Lembrando que se você não é inscrito ou inscrita, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. Um abraço e até a próxima.